vou em casa. Então tá bom. Papai tá te esperando, tá? Tá. Eu tô com muita saudade, filho. Tia, eu também tô com muita saudade. Eu te amo, tá bom? Beijo. Também te amo. Fica com Deus. Melhora, tá? Essa introdução foi muito pesada, ela me traz uma carga de emoção muito forte, mas o que eu vou falar aqui é muito sério. Eu espero que nenhum pai ou mãe passe jamais por isso, de ter seu filho internado, de não saber o que está acontecendo com a saúde do seu filho e simplesmente ouvir de um médico que o estado do seu filho é grave. Eu até tinha escrito algumas coisas que eu aprendi, mas eu deixei de lado o roteiro e tô aqui, sinceramente, como um pai, como um amigo seu do outro lado, que você pode estar passando por tantas coisas que eu não faço a menor ideia, mas primeiro que a gente precisa confiar em Deus e também na medicina. Porque se Deus capacitou os médicos para cuidar da nossa saúde, a gente tem que ouvir sim. Mas é claro que esse vídeo não é nem um pouco motivacional, nem religioso. Eu vou simplesmente compartilhar com você a minha experiência de pai num leito de um hospital. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, a vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. E ao longo desses dias, nós ficamos, na verdade, 10 dias internados. Tudo começou com uma simples queda de um sofá. Ele caiu do sofá e quebrou o cotovelo e o pulso, o que fez a gente correr num domingo e engessar o braço dele. Porém, passou-se domingo, segunda e terça-feira. Ele começou com muita febre e essa febre simplesmente não parava. Ela sempre persistia em alta se ele não tivesse medicado. E isso é bem preocupante numa criança ou até mesmo num adulto, mas muito mais numa criança que está com o seu sistema imunológico em desenvolvimento. É claro que a febre, ela alerta que tem alguma coisa errado e é por isso que o nosso corpo esquenta para tentar matar aquele organismo que está errado. Daí, na quarta-feira de tarde, a minha esposa levou ele no médico e me deu a notícia de que ele ficaria internado. Aquele finalzinho de tarde, começo de noite, acabou comigo. Eu simplesmente perguntava por quê e os médicos não sabiam me responder exatamente o que ele tinha. Afinal, ele teria que passar por vários exames para saber que tipo de doença ele tinha. E nós fomos surpreendidos com uma segunda pancada quando a gente descobriu que era uma infecção no sangue. Já pensou que tipo de pensamento passa na cabeça de uma mãe quando fala que o teu filho está com uma infecção no sangue? É claro que a gente já pensa o pior, não vou mentir. A gente não pode ser hipócrita porque a gente não consegue segurar os nossos pensamentos. A gente pede para Deus para estar no lugar do nosso próprio filho, para que, se for o caso, que leve a gente, não o nosso filho. Mas não é assim que o mundo funciona. Então a gente teve que elaborar um meio de tomar conta de mais 2 crianças, que são nossos outros 2 filhos, a casa, trabalho e o nosso filho que estava internado. Para você ter ideia, eu não sabia que eu conseguia ficar tanto tempo acordado, fazendo tantas coisas, se eu não tivesse passado por isso. O cansaço físico, sim, existia, mas de todas as noites que eu passei, porque esse foi o combinado, a minha esposa ficava durante o dia, eu ficava durante a noite. Eu saía do hospital e ia para o trabalho, daí do trabalho eu dormia 1 ou 2 horas e daí voltava para o hospital. Esse foi a nossa rotina durante todos os dias em que ele esteve internado, com exceção de 2. 2 dias eu não passei a noite com ele. A primeira foi quando ele foi para UTI, que ele chegou aí para UTI. Ele teve que fazer um procedimento cirúrgico, onde o negocinho onde ele tomava medicação teve que ficar bem perto do coração dele, porque os remédios eram muito fortes, então aquilo fazia com que as veias do braço do meu filho estourassem. E como ele estava com o outro braço engessado, não tinha mais veia para ele tomar medicamento. E se ele não tomasse o medicamento, a infecção iria voltar, talvez até mais forte. Então ele foi levado às pressas para a UTI, passado na frente de outras crianças que estavam ali esperando alguma situação, justamente para fazer um procedimento cirúrgico. Naquele momento eu não aguentei. Eu não aguentei como pai, eu não aguentei como homem.
Eu simplesmente desabei. Mas uma coisa que me confortou desde o primeiro dia foi que o meu menino mais novo, ele me viu chorando uma vez no banheiro de casa e ele abriu a porta e falou: pai, tá tudo bem, o Ian vai voltar. E com 3 aninhos de idade a gente pode não entender o peso dessas palavras, mas depois que a gente para pra pensar em tudo que a gente passou, sim, é muito forte e é um baita de um conselho. Eu acredito que Deus fala através das crianças. E por que não através do meu filho de 3 anos de idade? Por mais que eu possa não ter entendido aquilo naquele momento, eu lembro muito bem que quando meu filho foi para UTI, que eu tive que sair do hospital para minha esposa acompanhar ele na salinha de espera, eu lembrei dessas palavras. E foram-se horas a fio da madrugada até minha esposa falar: vai para casa, descansa, que amanhã você vai ter que me render. Por mais sombrio e assustador que possa parecer o clima de um hospital, a gente tem que estar preparado também para conhecer pessoas novas, porque o hospital é uma movimentação muito grande e a gente está no meio de uma pandemia. Talvez se você estiver vendo esse vídeo no futuro, né, onde o mundo esteja totalmente normal, você vai ver que houve uma pandemia. E meu filho ficou internado em época de pandemia. Então eu lembro muito bem que o primeiro andar do hospital era uma ala só para quem estava sendo tratado pelo coronavírus. E o segundo andar, onde nós estávamos, era para crianças, maternidade. E era muito assustador ver todo dia, toda hora, aquele hospital cheio. Eu tive medo de pegar gripe, eu tive medo de ficar doente, eu tive medo de ficar exausto e não aguentar. Eu tive medo que meu filho morresse. E é normal ter medo. O problema é que muitas pessoas travam com medo e eu não gostaria que você, pai ou mãe aí do outro lado, travasse. É claro que a recomendação é que se seu filho está doente, se ele está apresentando algum sintoma, leve ele para o hospital. É interessante que eu fico pensando o quantas pessoas não aproveitaram a vida justamente por seguir conselhos de pessoas mais idosas, de que um chazinho diferenciado poderia abaixar a febre, um remédio caseiro pode tirar uma inflamação. Eu não estou desmerecendo a cultura e muito menos a medicina natural. Eu só estou dizendo que o mundo evoluiu, consequentemente a poluição evoluiu e os vírus também evoluíram. A gripe de hoje não é uma gripe de 40 anos atrás. Consequentemente, você não deve combater a gripe de hoje com os mesmos métodos de 40 anos atrás. Pode parecer meio óbvio, mas eu ouvi tantos conselhos de pessoas antigas nesse momento em que meu filho estava internado, que eu ficava pensando por que essas pessoas não se tornaram médicos. E sim, eu fui irônico nesse momento. Aprendi também que a gente tem que valorizar o tempo, porque a gente nunca sabe quanto tempo ao certo nós temos. O passado a gente não pode mudar. Lamentável? Talvez não, porque a gente tem que se desprender do que passou. O futuro não pertence para nós. E o que nos resta é o presente, que é literalmente uma dádiva. Talvez eu congelei muito em fazer um vídeo, sentar na frente da câmera e simplesmente conversar com você aí do outro lado. Para tentar fazer algo perfeito, algo mais bonito, eu quero sim passar a minha experiência paterna como pai de primeira viagem. Eu quero que você fale aí do outro lado para mim como que tá sendo a sua experiência. Porque primeiro a gente não tá sozinho. A gente nasceu de alguém, a gente foi filho antes de ser pai. Mas hoje em dia nós somos pais e mães tentando educar e cuidar daquilo que é mais valioso para nós nesse mundo. E finalmente eu aprendi que Deus realmente escreve certo por linhas tortas. E por que isso? Meu filho quebrou o braço no dia 16 de maio de 2021. Foi num domingo de manhã, antes das 10 da manhã, para ser bem mais exato. Ele só teria pediatra dia 29 de maio de 2021, quase 2 semanas depois, caso a gente não fosse no hospital. Para você ter ideia, uma infecção ela pode se alastrar em 72 horas. Graças a Deus, nenhum órgão vital do meu filho foi prejudicado por essa infecção. Então ela foi categorizada como uma infecção geral. Ele reagiu muito bem à medicação e se recuperou. Aliás, ele está se recuperando. Ele saiu do hospital, mas ele não ficou 100% curado. Ele está sendo tratado em casa. Mas voltando à linha de raciocínio que Deus escreve certo por linhas tortas, é que se ele não tivesse quebrado o braço, a gente só iria descobrir que teria alguma coisa de errado com o corpo dele só dia 29 de maio. E vai lá saber se não seria tarde demais para a gente descobrir qualquer coisa mais grave. Talvez um tratamento mais intenso, talvez num órgão que seria vital. Eu não sei, porque essa, graças a Deus, não foi a minha realidade. Pode ser muito difícil tirar alguma coisa boa de uma situação ruim que a gente está passando. Porém, é aquele velho ditado, se você está passando pelo inferno, você tem que continuar caminhando para você sair dele. E com todas as suas forças, de verdade. Continua passando pela
provação que você está passando aí do outro lado, porque depois, ou até mesmo durante, você vai aprender uma valiosíssima lição, que só você pode me dizer. Esse espaço aqui está aberto, caso você queira compartilhar alguma experiência. Eu vou ler com todo carinho, talvez eu responda em vídeo também, mas saiba que vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, e até o próximo vídeo.